Covid-19, causada pelo novo coronavírus, começou na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, não se sabe exatamente quando. O primeiro caso descrito oficialmente foi no final de dezembro, porém já se tem a ideia de que o caso inicial realmente foi anterior a isso, mas perto do final do ano passado. As formas de transmissão, a principal é por via respiratória, gotículas de ar, que acontece quando as pessoas tossem, espirram ou falam mesmo. Essa é a principal forma, mas também tem-se a ideia de que o novo coronavírus também é transmitido por contato, né? Por outros tipos de secreção, já foi detectado em fezes, e aí por isso que pode levar ao contato em relação a esse vírus que vem da secreção respiratória e você se contaminar passando a mão em alguma mucosa sua, boca, olhos, nariz, entre outras coisas. Fora isso, sendo respiratório, ele pode passar um bom tempo no ar, entende? Então, às vezes aquele ar pode estar com aerossóis, que a gente chama, que são pequenas partículas suspensas, que fazem a pessoa pegar. Os sintomas do coronavírus podem se passar como uma simples gripe, que pode ser uma febre, tosse seca geralmente, espirros, coriza, entre outros sintomas respiratórios, que podem se agravar. E é isso que dá mais medo, porque como é uma doença muito contagiosa, esses sintomas podem se agravar e aí realmente deixa de ser uma gripezinha, deixa de ser um resfriado, passa a ser uma doença mais grave, uma pneumonia viral, que a gente chama, com falta de ar, com queda do oxigênio no sangue, a dessaturação, a pessoa não consegue respirar adequadamente. E aí ela vai precisar muitas vezes de um suporte de oxigênio a mais, pode chegando até uma insuficiência respiratória e precisar ser entubada, né? É um quadro de pneumonia viral que pode se agravar enormemente. E esse é o grande risco. Se temos alguns pacientes que têm uma forma pouco sintomática, leve, a gente também tem bastante paciente que vai evoluir com uma forma mais sintomática, mais pesada, ou até grave, podendo ser mortal. Qualquer pessoa é vulnerável a pegar o vírus, certo? Os grupos de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, eles têm mais chance de desenvolver formas graves, mas é tudo chance. Ou seja, de 10 idosos que pegam, 6 têm forma grave. Isso é só um exemplo, não é necessariamente não é essa proporção. E vamos dizer que dos jovens, a cada 10 que pegam, um tem forma grave. Tá entendendo? Todos eles podem ter forma grave, mas aqueles que são grupo de risco têm mais chance de ter. No entanto, se você pensar que existem muito mais jovens e que eles podem estar mais suscetíveis a serem infectados, a quantidade de jovens que vai ter formas graves e falecer também é muito grande, né? Então, não só são os grupos de risco que têm risco, né? Os jovens, até aquelas pessoas que têm poucas comorbidades também têm risco, ainda que seja menor, se forem desenvolver uma forma grave, vai ter um desfecho que pode ser difícil e alguns vão morrer. Os tipos de máscara de pano, você pode ser de qualquer pano. Essa que é a realidade. A gente não tem estudo que diga que o pano A é melhor que o pano B ou que o pano C. O que a gente tem uma ideia lógica é que quanto mais camadas, menos dispersão você vai gerar. E aí, teoricamente, melhor. Todas elas são laváveis, você pode reutilizar desde que o tecido mantenha-se íntegro. E em todas elas também um limite de 2 horas por utilização, ou se ela apresentar umidade, porque quando tem umidade ela perde totalmente o efeito. A máscara de pano ela já não é tão eficiente, tá entendendo? A gente recomenda para todo mundo muito porque ela diminui a dispersão de partículas de pessoas que estão contaminadas, para que elas não contaminem tanto
o ambiente, já que boa parte das pessoas que estão transmitindo o vírus não sabem que ainda estão com o vírus, ou elas não apresentaram sintomas ainda, ou talvez elas tenham uma forma pouco sintomática ou assintomática da doença. Então, uma máscara reutilizável com apenas uma camada ainda é menos efetiva em relação a isso. Imagina que quanto mais camadas você botar, menos dispersão, caso você espirre, caso você tussa, quando você esteja falando, vai ter. Uma máscara de uma camada parece pouco, parece inadequado. A máscara de TNT, da mesma forma que as máscaras de outros tecidos como pano, são recomendadas para as pessoas que não são profissionais de saúde e precisam fazer algum deslocamento essencial no seu dia a dia, como ir no supermercado. E aí você vai utilizar ela por no máximo 2 horas ou enquanto ela não estiver úmida. Caso ela esteja úmida, você vai ter que trocar. Também não é recomendado usar por mais de 2 horas. E aí toda vez que você usar, você vai lavar. Quanto a isso, ela é reutilizável enquanto você vê a integridade física do tecido. Quando ele não está esgarçado, não tem furos, não está com os fios saindo, entendeu? Enquanto o tecido tiver visualmente e no tato íntegro, ele teoricamente está fazendo o seu papel. Isso aí tanto para TNT quanto para algodão, tricoline ou qualquer outro tipo de tecido. Veja, depende um pouco da quais as medicações que você toma. Se você toma alguma medicação hormonal, se você toma algum imunossupressor, qual foi a neoplasia, se ela estava espalhada em todo o corpo. Depende um pouco do seu status, de idade, entre outras coisas. Eu acho que, no geral, a gente poderia considerar, sim, como um grupo de risco, porque eu imagino que seu status performance não seja tão bom, ou ainda precisa de alguma medicação de controle que possa facilitar uma forma grave. Mas isso só realmente sabendo exatamente o caso. Deve se comportar normalmente. Imagine que você está fazendo a sua parte da prevenção, né? Então você já está de máscara, você está lavando suas mãos, está passando álcool em gel quando precisa, e está lá por extrema necessidade. Se aquele encontro não pôde ser evitado, era extremamente necessário, então você estando protegido é o máximo que você está fazendo. Deve se comportar de forma normal, desde que com todos os cuidados necessários, como eu falei. O álcool que a gente pode usar para limpar aparelhos eletrônicos e tablets é idealmente o álcool isopropílico, que é um álcool específico para isso e que tem já a eficácia comprovada em matar o coronavírus. Os álcools abaixo de 70 têm concentrações que são menos adequadas em relação ao cuidado com o coronavírus. Ele é 70 é a proporção ideal, nem mais nem menos, para matar o coronavírus, entende? Então, a higienização com álcool de outras concentrações é menos efetiva. Logo, não é tão recomendado. Já que sua atividade é essencial e você vai precisar sair, como boa parte das pessoas vai precisar sair para ir no supermercado, por exemplo, os cuidados que a gente tem que ter é os cuidados de isolamento, de distanciamento. Então a gente vai usar máscara quando sair, vai lavar as mãos, vai lavar as maçanetas e os lugares onde você vai entrar e sair na sua casa. Isso vai ser uma coisa que é de rotina. E além disso, você vai manter durante a sua saída o distanciamento. Vai tentar se manter pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas, seguindo sempre as recomendações dos locais, né? Vão ter marcações no chão, vai ter limite de pessoas que podem entrar em determinado estabelecimento e você tem que respeitar isso, evitando sempre estar perto ou próximo de outras pessoas, a não ser que seja estritamente necessário. Fazer a desinfecção tanto com água e sabão, mesmas coisas para o capacete e as outras coisas, como também com álcool a 70. Você umedecer passar com um pano úmido, tanto um quanto o outro, né? Ou no caso da água e sabão vai ter que ser uma lavagem, e no caso da álcool a 70 pode ser uma desinfecção entre passageiros, por exemplo.
Veja, a questão de passar a mão no rosto é mais quando a gente não lavou ou quando a gente está fora de casa, está de máscara para não tocar na parte externa da máscara. Isso acontece muito. O pessoal fica ajeitando a máscara e tal. Isso é muito ruim, porque toda aquela parte está contaminada. E você pode estar, inclusive, também contaminando, né? Passando suas mãos que estão contaminadas para a máscara ou para o seu rosto. Então isso é mais quando a gente está na rua, quando a gente está num local que a gente não conseguiu lavar as mãos. Em casa, na hora do banho, ou na hora em que você chega, depois que você lavar as mãos, dá para você fazer isso de uma forma tranquila. Animais, a gente tem uma ideia de que felinos são mais suscetíveis realmente do que caninos, mas não há nada até o momento que a gente possa fazer, que a gente consiga ter uma ideia exata do que, como proteger ele, além de castrar ele e mantê-lo dentro do domicílio. Do mesmo jeito que você está mais protegido dentro da sua casa, o seu bichano também vai estar. Então, de preferência que ele se mantenha castrado, porque isso evita essas fugas, e mantê-lo dentro de casa. Já outros animais, a gente não tem uma definição muito certa de qual seria o efeito de coronavírus em transmissão. Em teoria, não tem nenhum cuidado especial a mais. Bem, se você está amamentando, esse bebê está intimamente ligado a você. Então, não existe nada que você possa fazer que possa proteger ele mais, a não ser se proteger. Você deve se proteger para poder proteger ele. Então, você é uma puérpera, evite de sair de casa, tente ficar mantendo as regras de distanciamento social, limpando maçaneta, limpando porta, lavando as mãos, evitando botar a mão no rosto. Tudo isso que você faz para se proteger, você vai estar protegendo seu bebê. Não existe nada além disso que você deva fazer. Passar álcool no seio jamais, nem banhar o menino no álcool, coisa do tipo. Tá certo? É só os cuidados mais o seu do que específico em relação a ele. Se você mora no kitnet, no estúdio, a ideia é que você esteja no máximo você ou mais uma pessoa. Então vocês estão isolados como qualquer outra casa. Lavar as mãos e cuidar como se fosse qualquer outra casa, qualquer outro domicílio. Já está proibido, mas aí vocês evitam as áreas comuns dos prédios, dos locais, e mantém a higiene como qualquer outro domicílio. É só o tamanho que muda. A receita de desinfecção de alimentos com a solução de água sanitária é uma medida barata e fácil de você conseguir desinfetar eles de uma maneira geral. Quando os alimentos chegam em casa, a gente deve lavá-los com água e sabão, se possível, e vegetais e frutas, você fazer essa solução de hipoclorito. Idealmente, o hipoclorito exatamente, uma colher para cada litro, enfim. Vinagre de álcool não tem o mesmo efeito, tá certo, gente? E também não poderia ser usado para todo tipo de alimento. Lavar as mãos quantas vezes puderem. Toda vez que você for fazer qualquer tipo de atividade que vai manipular alimento, toda vez que você for ao banheiro, toda vez que você sair de casa, principalmente, aí você vai ter diversas oportunidades. Quando você puder lavar as mãos, você lave. Toda vez que você pegar em alguma coisa que é um objeto que é fora do seu padrão, lavar as mãos. Você vai ter diversas oportunidades por dia. E aí, o tempo é mais ou menos de 20 a 40 segundos. As partículas que as pessoas lançam no ar, em geral, são gotículas que caem a pouco tempo, 1 metro no máximo. E existem os aerossóis que também são lançados no ar e ficam mais ou menos até 2 metros. Então, 2 metros é uma distância razoável que você pode ter de outras pessoas para se prevenir de dispersão de coronavírus. Agora, se você estiver caminhando, correndo ou pedalando, esse tempo vai ser maior porque é o tempo também que você se desloca, né, em direção ao ar que foi passado por outra pessoa. E aí essa distância precisa ser maior, caso você esteja caminhando 5 metros, esteja correndo 10 e pedalando uns 20 metros de distância entre você e outras pessoas. Que mostram que o coronavírus pode sobreviver até em dias em algumas superfícies, que variam muito. Esse é um tempo que você não vai conseguir medir,
é mais fácil você focar em higienizar aquelas estruturas que são frequentemente utilizadas, como portas, maçanetas, corrimão, entre outras coisas, e limpar sua casa na medida do possível. E claro, fazer uma área suja, para quando você chegar de alguma saída essencial que você tem, você poder deixar calçados, entre outras coisas, que vão ser higienizados logo depois, e logo fazer logo um banho, entre outras medidas que você faz quando volta de casa. A volta muitas vezes é mais importante do que a ida. Na ida você está indo limpo, em teoria. Na volta que você pode estar trazendo. Comentando sobre a medida do CREMEP, que orientou a utilização de um score para a gente conseguir priorizar as vagas de UTI baseado em chance de sobrevivência no curto prazo, no longo prazo e qualidade de vida no longo prazo. Essa era uma medida extremamente necessária, mas extremamente triste de ser dada. Isso significa uma falência na quantidade de vagas na assistência que a gente tem, se não prevista, pelo menos planejada. Se a gente for olhar as vagas de UTI aqui no estado de Pernambuco, apesar dos hospitais de campanha e leitos abertos sem fim, nós chegamos no limite. Está muito, muito próximo do limite. São poucas vagas que sobram ainda, é um aqui, outro acolá. Então, é possível que esse score seja usado em breve, muito breve, e provavelmente já está sendo usado. É algo até, de certa forma, necessário, já que, tendo em vista essa restrição que a gente vai ter de leitos, é uma coisa que vai acontecer invariavelmente, então é melhor a gente ter um ordenamento que leve em conta o quadro do paciente realmente, quem mais vai se beneficiar dessa vaga, do que, por exemplo, quem tem mais dinheiro, tem mais acesso ao poder público, ao jurídico, que consegue colocar uma liminar e conseguir garantir sua vaga, apesar de ter outras pessoas que estejam necessitando mais ou que tenham um prognóstico melhor. Então, considerando uma justiça que a gente pode fazer e ser ético no meio de um cenário de guerra, é uma decisão triste, mas é provavelmente a mais acertada. O que a gente tem que trabalhar é para ter cada vez menos esse tipo de decisão para se tomar, né? A gente precisa deixar de colocar na mão do médico uma decisão que dói tanto no coração, que é dizer quem vive, quem morre, quem consegue essa vaga, quem não consegue, quem ele acha que tem mais chance, quem ele acha que tem menos chance. Ajuda até na própria decisão do médico, já que ele consegue colocar no algoritmo e ficar mais tranquilo em relação a isso, mas é triste que a gente tenha que chegar a esse ponto.